A paz do Senhor aos irmãos e irmãs. É um prazer poder estar aqui com vocês mais uma vez para a nossa quarta reflexão sobre casamento na quarentena. Antes de iniciarmos, eu gostaria de começar com uma oração. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Ó Deus, nós te agradecemos pela vida que nos concede, pela oportunidade que temos de poder estar reunidos para mais uma vez aprendermos a sua palavra. Permita, ó Pai, que esse seja um tempo de crescimento e aprendizado a todos nós. É assim que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Bem, eu gostaria de começar mostrando para você um fato que talvez tenha passado e você não tenha reparado. Nós tivemos uma semana muito marcante no ano de 2016. A última semana do mês de agosto foi uma semana em que dois fatos marcaram aí o ano de 2016 e nas retrospectivas se falou muito sobre isso, porque foram fatos marcantes. O primeiro fato marcante aconteceu no dia 29 e o segundo fato marcante aconteceu no dia 31. Quais foram então os dois fatos que aconteceram em 2016, no mês de agosto, que fizeram com que essa semana marcasse aí a história deste ano aqui no nosso país? O primeiro fato foi exatamente esse que aparece aí para vocês. William Bonner e Fátima Bernardes anunciaram então no dia 29 de agosto, pela conta do Twitter deles, que eles estavam encerrando um casamento que durou 26 anos. A internet e muitos veículos de comunicação falaram disso a semana inteira e se pensou que alguém havia clonado a conta do casal e colocado uma notícia falsa, mas não, essa foi uma notícia que chocou muitas pessoas, porque pensava-se que este era o casal 20, o casal que estava acima de todos os problemas de casais normais. Um casal muito belo, um casal carreira profissional de sucesso e que esbanjava aí para todo mundo um certo sucesso familiar. Porém, esse sucesso ruiu no dia 29, quando eles anunciaram então o fim deste relacionamento. Pelo menos o sucesso familiar ruiu, no caso, com o fim do casamento. Nessa mesma semana aconteceu um outro fato, só que este fato sim é um fato relevante para a história do Brasil e é um fato muito marcante. Nós tivemos no dia 31 de agosto a ex-presidente Dilma Rousseff, ela perdeu então o cargo da presidência da República. Esse foi um processo que começou e tramitou durante 3 meses no Senado, no nosso Congresso, enfim, e que foi para votação e que por 61 votos a 20 ela acabou sofrendo seu impedimento. E no dia 31 de agosto foi exatamente o dia em que ela perdeu este cargo de presidência da República. Veja que eu estou falando que essa semana foi muito marcante. Dois fatos marcantes. Um, é claro, que marcou apenas o ano. Foi um fato em que as pessoas falaram muito sobre ele. E outro fato, é claro, que marcou a história do Brasil. Não tem nem como comparar esses fatos. Mas, mesmo sem poder comparar, se nós comparássemos esses dois acontecimentos, qual deles você acha que as pessoas falaram mais? As pessoas, no mês de agosto, no ano de 2016, durante todo o ano, falaram mais sobre o divórcio do casal Bonner ou falaram mais sobre o impedimento da ex-presidente Dilma Rousseff? Só para tentar mostrar isso a vocês, eu queria aqui apresentar alguns números que são revelados aí pelo Google Trends. Você conhece essa ferramenta? Ela mostra aí a frequência que um termo é pesquisado na internet nas várias regiões do mundo e por diversos idiomas. Então, se você acessar a página
do Google, você tem essa ferramenta que vai mostrar o quanto essa palavra é pesquisada no ano, e no país ou no mundo. E se você digitar lá no Google Trend a palavra divórcio Bonner e digitar a palavra impeachment Dilma, você vai perceber que as pessoas no ano de 2016 pesquisaram muito mais sobre o divórcio do casal. Uma proporção de 62 para 47. Deixa eu tirar aqui só a minha imagem para talvez facilitar para você a visualização. Do lado esquerdo, então, nós temos a pesquisa divórcio Bonner. Do lado direito, a pesquisa impeachment Dilma. Um está apontando como 62, o outro apontando como 47. Então, a pergunta que eu havia feito a você é: nessa semana marcante, 2 fatos, um que de fato marcou a história do Brasil e um que apenas marcou aquele semana, um acontecimento assim inesperado, mas nem tanto, daqui a alguns anos ninguém vai falar sobre isso. Sobre qual dos dois as pessoas mais falaram? Elas mais falaram, é claro, sobre o divórcio. Ou seja, a separação do William e da Fátima esteve à frente dos assuntos mais pesquisados no Brasil, porque para aquelas pessoas, e para muitas pessoas ainda hoje, a família é, sem dúvida nenhuma, um assunto muito mais interessante do que a política. E quando você tem um casal que é considerado aí o casal 20, tendo o fim do seu relacionamento, é claro que criou uma certa comoção de muitas pessoas em relação e em torno disso, porque até esse momento há na nação brasileira um interesse maior falar sobre família do que falar sobre política. Outra coisa que eu constatei sobre esse divórcio é que virou como que um meme, uma afirmativa entre as pessoas, exatamente essa indagação que aparece aí. Se o casamento dos Bonner não deu certo, por que daria certo para mim? E as pessoas passaram a usar isso até com um tom de ironia, né? Com um certo deboche. Se não tá fácil para o Bonner, imagina para mim. Esse divórcio ele fez cair aquela falsa ilusão que existia na cabeça de muitas pessoas que existem casais perfeitos. Como a gente costuma intitular esses casais, casais 20. Casais 20, casais perfeitos não existem. Todo casamento enfrenta crises, todo casamento passa por problemas. Agora, o que nós não podemos deixar é jamais permitir que o casamento se torne uma mentira construída para fazer parecer que somos felizes. Um casal 20 é alguém que demonstra que é feliz, que se completa, que se realiza. Ninguém esperava isso porque eles não são casais que estão em pé de guerra, que demonstram uma certa diferença entre eles. Então veja que aqui a falsa imagem que se constrói em torno da família ideal, da família bela, da família de sucesso, é uma imagem falsa. Nós não podemos permitir que se construa a mesma coisa em torno de nossas famílias. Construir uma imagem de uma família ideal que não existe. Uma família que sai à rua, todo mundo com as mãos dadas, o marido abre a porta do carro para a esposa, eles estão sempre abraçados, sempre sorrindo, mas uma relação que sofre, uma relação que está perto do fim, mas que o público e privado demonstram duas coisas distintas. Esse é o tipo de coisa que nós não podemos aceitar e querer para o nosso relacionamento. E para não cair nessa armadilha de criar um relacionamento falso, um relacionamento que no público e no privado são duas coisas diferentes, eu queria tomar aqui hoje alguns conselhos de Paulo e por isso quero falar para vocês sobre renovação no casamento, porque eu penso que esses conselhos que Paulo vai nos dar aqui em Efésios capítulo 4 são conselhos importantes para qualquer relacionamento, para que qualquer pessoa viva então essa renovação que tanto precisa em sua vida. Sobre este texto que nós vamos ler,
alguns comentaristas, eles costumam dizer que essa seção do capítulo 4, que nós vamos ler, pode ser intitulada como renovação. Isso por causa do que Paulo diz no versículo de número 23. Deixem que o Espírito renovem seus pensamentos e atitudes. E veja que essa renovação, ela vai implicar, segundo o que Paulo vai nos colocar aqui, numa mudança completa. Numa mudança de práticas que antes eram realizadas e que agora não devem ser mais. Práticas mundanas que eram praticadas e que agora que nós fomos renovados, não podemos insistir nessas práticas. Para falar sobre essa renovação, ele sempre vai fazer um contraste. Ele coloca a prática que não deve ser realizada e a prática que deve ser realizada. Comparando entre agora que vocês são renovados, façam isso e não façam mais isso. Ok? Então nós passaremos a ver esse texto e logo após a gente perceber tudo isso, é importante que você saiba que essas admoestações de Paulo, elas se seguem até o capítulo 5. Hoje eu quero falar apenas aqui do capítulo 4, mas quando termina de falar sobre essa renovação que todos nós precisamos passar, Paulo passa a tratar ali no capítulo 5 a forma como os esposos devem amar suas esposas e não odiá-las. A forma como os pais não devem provocar a ira dos seus filhos. Pelo contrário, devem educá-los com ternura na disciplina e na admoestação do Senhor, já no capítulo 6. Então veja que antes de falar sobre exatamente a relação e fazer a metáfora que nós já abordamos aqui do relacionamento conjugal como relacionamento de Cristo com a igreja, Paulo fala sobre essa renovação necessária pelo qual todos nós temos que passar. E se lá na frente ele faz essa metáfora, dizendo que assim como Cristo amou a igreja, o marido deve amar a sua esposa, eu queria reaproveitar essa metáfora para aplicar então o que ele vai dizer de renovação como atitudes para o casamento. Então aproveitar que ele fez isso e aqui observar a maneira como toda essa renovação será possível. E por isso eu queria começar então mostrando aqui para vocês no capítulo 4 a primeira renovação da qual Paulo vai nos falar. Nós precisamos ser renovados, abandonando a falsidade e dando lugar a expressões de verdade. Acompanhe comigo aí, versículo de número 25. Portanto, abandonem a mentira e digam a verdade ao seu próximo, pois somos todos parte do mesmo corpo. Aqui está a primeira prática que todo casal deve tomar para encontrar uma renovação no seu relacionamento. Abandonar a mentira e passar para a verdade. Não há relação que se sustente onde não há confiança. Como viver a sua vida com uma pessoa da qual você não confia? E talvez você nunca tenha pensado, a falta de confiança talvez tenha desaparecido da relação exatamente pelo excesso de mentiras. Como confiar numa pessoa que mente a todo tempo? Numa pessoa que não consegue sustentar posicionamentos? Numa pessoa que está sempre contando histórias para poder justificar erros? Se você quer viver uma renovação no seu relacionamento, você precisa abandonar a mentira. Você precisa partir para viver a verdade. E aqui eu gostaria de destacar um ponto que eu acho que, assim, talvez é difícil para nós encararmos essa verdade. Eu conversava um dia com uma pessoa e a pessoa me disse isso. Olha, eu pratiquei um pecado contra a minha esposa, mas eu não tenho coragem de contar o meu pecado a ela, porque quando eu pratiquei outro tipo de pecado contra ela, que fui contar a ela, ela reagiu de forma agressiva, ela me bateu, ela me agrediu, ela me ofendeu com palavras e com socos e pontapés. Então não confio contar para ela porque ela tem um desequilíbrio emocional e ela vai reagir de maneira
que a minha verdade vai acabar incomodando ela. Isso é uma questão que nós precisamos considerar. Será que nós estamos prontos para ouvir a verdade do outro? Para permitir que o outro saia da mentira e traga a verdade à tona? Eu queria que você entendesse que esse é um elemento importante da renovação. É preciso permitir que a mentira dê lugar ao espaço, dê espaço à verdade. E para isso nós precisamos tolerar a verdade. A verdade precisa ser ouvida e entendida por todos nós. É como aquele pai que pergunta ao filho: por que você se atrasou? Porque eu passei na casa de um amigo. E aí o pai meio que agride o filho verbalmente e na semana que vem ele pergunta: por que você se atrasou? O filho vai dizer: porque o ônibus não passou. Ou porque a professora nos segurou. Eu vejo isso todo o tempo. Pessoas que não querem contar ao outro a sua verdade porque o outro não está pronto para recebê-la. Mas veja que não há como viver uma renovação no relacionamento se a mentira não for abandonada. É preciso permitir que a verdade prevaleça, mesmo quando ela nos ofende, porque nos mostra uma realidade da qual nós não gostamos. A segunda renovação que Paulo vai mencionar aparece para a gente aí no versículo de número 26. E não pequem ao permitir que a ira os controle. Acalmem a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidades para o diabo. A segunda renovação que precisamos passar é sair da ira e passar para o perdão. E, infelizmente, este é um ponto que tem feito um certo estrago nos relacionamentos. À medida que as pessoas acumulam ira em seus corações, à medida que as pessoas deixem que a ira permaneça depois que o sol tenha ido embora. Você não deveria fazer isso. A ira tem que durar pelo dia. Ela não pode passar do dia. E como é que eu faço para permitir que a ira só dure um dia? Perdão. É preciso perdoar. Se o perdão não estiver presente, a ira dura mais de um dia. E vai acabar causando danos ao seu relacionamento. Eu penso a ira como um pequeno buraco no telhado, que com o passar do tempo, por causa da erosão, da chuva, do vento, do sol, esse buraco vai aumentando, aumentando e se torna uma ferida aguda no relacionamento. Não deixe que a sua ira dure mais do que um dia. Converse sobre ela. Diga ao outro a maneira como aquilo lhe ofende. Como você se sente ofendido com tudo isso. Não deixe que isso transforme a sua relação num campo minado. Num lugar de acusações. Num lugar de ódio e de intriga. Num lugar onde parece haverem duas crianças brincando num playground. Duas crianças onde uma tenta mostrar à outra como seu brinquedo é mais divertido porque ela quer provar para a outra que a outra está errada ou que o outro fez uma coisa que não deveria fazer e como ele é feliz sem o outro. Não deixe a ira aí. Deixe a ira ir. Não deixe a ira aí. Deixe a ira ir. E faça isso através do perdão. A terceira renovação que Paulo nos apresenta está aqui no versículo de número 28. Quem é ladrão? Pare de roubar. Em vez disso, use as mãos para trabalhar com empenho e honestidade e, assim, ajudar generosamente os necessitados. O hábito de roubar seja transformado no hábito de compartilhar. E só é possível compartilhar quando se trabalha. O problema financeiro, sem dúvida nenhuma, é um problema que afeta muitos relacionamentos. Há livros que tratam sobre essa temática.
Há livros que tentam mostrar a realidade do dinheiro como uma realidade que afeta casais. E o problema que a Bíblia está tratando aqui é quando nós não queremos compartilhar. Antes, queremos aquilo apenas para nós. Aquilo que não deveria ser só nosso, ou aquilo que não é nosso. Nós queremos tomar do outro que não é nosso. E aqui nós podemos aplicar isso de diversas maneiras, não apenas na maneira financeira. Mas pensemos então de maneira financeira. Você mantém dinheiro escondido da sua família? Você esconde dinheiro do seu cônjuge? Você permite que a sua família, os seus filhos, a sua esposa, o seu marido passem por privação? Porque o seu dinheiro, esse dinheiro da família escondido, ele é para alguma coisa que você está pensando só em si. Não permita que o pensamento egoísta afete a sua relação. O trabalho traz como benefício o ato de compartilhar aquilo que adquirimos. Se você, marido, trabalha de forma assalariada, esse salário é da sua família. Se você, esposa, trabalha de forma assalariada, esse salário é da família. Vocês se tornaram uma só carne. A prática mundana de pensar só em si tem afetado muitos casamentos. E os casais não conseguem mais confiar no outro. Não confiam a senha do cartão de crédito porque temem ser roubados de forma literal. Não confiam deixar dinheiro na carteira. Olha os absurdos que chegamos. Nós não estamos falando de pessoas fora de casa. Falamos de pessoas dentro de casa que se apropriam daquilo sem comunicar, sem falar as nossas necessidades. Quer ver um exemplo simples? O dinheiro da máquina de lavar roupa. O que é feito com o dinheiro que a gente às vezes acha dentro da máquina de lavar roupa, dentro da calça jeans? Esse dinheiro, ele estava aí e alguém o colocou e você comunicou à pessoa ou quem lavou é dono? Então, esse pensamento mesquinho de pensar em si e de querer tirar do outro para poder colocar para mim mesmo tem atrapalhado o relacionamento. Porque o trabalho é essa forma como nós podemos compartilhar com o outro o suor do nosso rosto. Como podemos compartilhar com o outro as benesses possíveis aqui na vida. Mas uma vida cheia de segredos, uma vida cheia de individualidades, ela sempre será assim. Com segredos, individualidades que não dão acesso à condição do outro, à realidade do outro. Não permita que isso seja assim. Trabalhe. Trabalhe de maneira a usar as suas mãos e o seu empenho de forma honesta para ajudar de forma generosa as necessidades da sua família e dos seus parentes. Sim, a necessidade da sua família e dos seus parentes. Se Deus tem lhe dado condição de trabalhar, seja grato a Deus por isso. Porque o trabalho também é uma forma de renovação. É uma forma de renovação porque providencia cuidado às nossas famílias, providencia cuidado aos nossos parentes, providencia sustento. Desde que seja praticado de forma honesta, ele pode se tornar uma bênção. A quarta renovação da qual Paulo vai nos falar aparece aí no versículo de número 29. Evitem um linguajar sujo e insultante. Que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que a ouvirem. Conversações indecentes serem substituídas por palavras edificantes. Faz o teste. A próxima vez quando você estiver discutindo com o cônjuge, grava a discussão. As palavras que foram ditas de forma ofensiva, grave todas elas. E aí,
Na próxima vez, quando vocês entrarem em ato sexual com o seu cônjuge, antes de entrar no ato sexual, aperte play naquelas palavras. Você acha que aquelas palavras servirão como estímulo ou como um balde de água fria? Com certeza como um balde de água fria. Porque palavras indecentes, palavras que machucam, insultos, não servem para nada. Esse linguajar sujo só ofende a pessoa que você ama. Use palavras boas e palavras úteis. Você não precisa dizer eu falei. Isso é uma coisa desnecessária. Isso não muda nada a realidade. Se você está ali com o seu cônjuge e vocês estão querendo sair de carro e um diz assim para o outro: olha, eu acho que o carro está sem step. O step está em outro lugar. E o cônjuge não dá ouvidos e entra no carro e vocês saem juntos. Aí, lá no meio do percurso, fura o pneu. Aquela pessoa que disse que o step não está ali, ela vira-se para o cônjuge e diz: eu não falei que o pneu não estava aí? Eu não avisei para a gente providenciar o pneu? Você acha que essas palavras elas vão ajudar a trocar o pneu do carro? São palavras que provocam no outro a ira que nós já mencionamos que não devemos ter e acaba causando este linguajar sujo. Porque irritado, o cônjuge acha que a ofensa é a forma de se defender. E este é o ponto central. Ofensa nunca é uma forma de se defender. A forma de edificar o seu relacionamento é por meio de palavras boas e úteis. Linguajar sujo e insultante só faz mal para a sua relação. Ah, mas eu preciso mostrar que eu estou com a razão. Eu preciso mostrar que meu cônjuge tem que estar mais atento. Mas o seu linguajar sujo e insultante não fará isso. Não fará de forma alguma. Pelo contrário, se você utilizar de palavras boas e úteis, com certeza você vai produzir muito mais a sua relação. Se você for uma pessoa que utiliza essa renovação, o diálogo do seu relacionamento será um diálogo muito mais construtivo. Em quinto lugar, Paulo vai nos dizer que esta renovação está aí no versículo 31 e 32. Livrem-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia, e de todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos, tenham compaixão uns com os outros, perdoe-se como Deus os perdoou em Cristo. Sair da amargura, da cólera e da ira para a bondade, para a compaixão, para o amor. Perceba que aqui Paulo está colocando situações reais, situações das quais todos nós lidamos todos os dias. Amargura, raiva, ira, palavras ásperas, elas estão aqui todos os dias em nós. Mas nós não precisamos estar nelas. Se elas vierem, nós precisamos abandoná-las e sair delas para aquilo que é bom, para aquilo que traz compaixão, para o perdão. É assim que precisamos agir. E eu preciso colocar algo aqui importante que talvez você tenha se esquecido. Você sabe o que é que está em jogo? O que está em jogo é o seu relacionamento. Um dia eu fiz essa pergunta a um jovem casal que discutia quem é que tinha razão. Eu perguntei a eles: vocês sabem o que é que está em jogo? E eles haviam se esquecido completamente que o que estava em jogo ali não era a razão, era o casamento.
porque a amargura, a raiva, a ira, palavras ásperas, calúnias, tudo isso torna a relação algo difícil de ser sustentado. Irmãos e irmãs, analisando todas essas renovações que Paulo mencionou aqui no capítulo 4, eu gostaria de terminar o meu sermão de hoje destacando 2 pontos. O primeiro ponto que eu queria destacar é que nós precisamos estar atentos à maneira como procedemos. Paulo colocou diversas vezes aquilo que não devemos fazer e aquilo que devemos fazer. Como agem o velho homem e como agem o homem transformado pela graça de Cristo. Todos nós precisamos guardar, melhorar e abandonar muitas coisas para que essa renovação aconteça. E eu gostaria de explicar isso a você, exatamente mostrando aqui uma metáfora que talvez ilustra o que eu estou querendo dizer. Em seu relacionamento, o que é que você precisa guardar? Disso que é atitude que o cristão tem que fazer e que você já faz. Por exemplo, você tem que guardar a verdade, você tem que guardar o perdão, você tem que guardar o trabalho, você tem que guardar palavras úteis. No seu casamento, o que é que você precisa melhorar? O que é que você precisa colocar no forno porque está morno? A verdade, você não tem apresentado toda ela? O perdão não tem sido uma prática constante? O trabalho, você não se sente confortável de saber que é para compartilhar aquilo que produzimos como riqueza? Palavras boas e úteis, você prefere linguajar sujo e insultante? E o que é que precisamos abandonar completamente? Ou seja, o que é que precisamos jogar fora? Você precisa jogar fora a mentira? Você precisa jogar fora a ira? Você precisa jogar fora o roubo? Você precisa jogar fora o linguajar sujo? Você precisa jogar fora a amargura e a raiva? Então eu gostaria de terminar esse sermão fazendo com você este primeiro ponto. Para a renovação do nosso relacionamento, nós precisamos guardar, melhorar e abandonar muitas coisas. Essa é uma avaliação importante que você tem que fazer. Você que trata o seu cônjuge, você que trata os seus filhos, você que trata o seu parente, é você que tem que refletir sobre aquilo que você precisa guardar, porque você já pratica e precisa ser conservado. Aquilo que você precisa melhorar não é algo tão recorrente e você tem que colocar no forno. E por último, aquilo que você precisa abandonar. Coisas que você faz e que estão fazendo mal ao seu relacionamento. Por fim, se a primeira coisa que eu gostaria de destacar para concluir é esta metáfora que vos apresento, eu queria terminar destacando este segundo ponto, que é ressaltar algo muito importante a você que está presente nesse texto e que o William Hendrickson coloca para nós de uma forma bem clara e compreensível. Ainda que, com toda certeza, essa renovação seja uma matéria de esforço tenaz e contínuo por parte dos crentes, um processo de conversão diária. Entretanto, como já foi dito, ela é fruto da operação do Espírito Santo. Portanto, só através do Espírito Santo que os homens são capacitados a desenvolver o esforço necessário e a ser bem-sucedidos. A renovação da sua vida, a renovação da sua família, a renovação do seu casamento
depende de uma ação do Espírito Santo e depende do seu empenho e da sua dedicação. Eu espero que você tenha entendido isso esta noite. Você pode viver uma renovação no seu casamento. Isso não depende só de você. Eu queria orar para encerrar e pedir que Deus nos ajude a viver este tempo de renovação. E que nós possamos assumir este compromisso hoje com a nossa família. Pai bendito, eu oro por esta pessoa que me escuta, por este homem, por esta mulher. Eu oro por esta família, Senhor. Ó Deus, de fato nós precisamos de uma renovação em nosso relacionamento. De fato é preciso haver mais empenho de nossa parte. Mas só isso não é suficiente. Nós também precisamos, Senhor, de uma ação espiritual sobre nós. Nós reconhecemos que através da ação do Teu Santo Espírito que nós somos fortalecidos a essas boas práticas. A ação do Teu Santo Espírito é que nos santifica. É a ação do Teu Santo Espírito que nos faz viver de forma digna diante do Senhor. E por isso eu quero orar por este relacionamento, Senhor. Para que haja, Senhor, o conjunto desses dois elementos atuando de forma parceiras para o bem deste casamento. Que haja, Senhor, no coração deste homem e desta mulher um vigor novo, uma coragem nova, um ânimo novo, um compromisso sério de fazer, Senhor, este casamento uma grande construção, de se empenhar, Senhor, em fazer deste casamento uma bênção para todos os dias. E que haja esta ação do Teu Espírito Santo em nós, transformando-nos à Tua imagem e à Tua semelhança. É assim que eu oro e peço, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, tenham todos uma ótima noite em nome de Jesus.